Gente, em 2022, aproximadamente 800 mil pessoas, eu já vejo como 700 e pouco, 800 mil ali, né? Nessa média, 800 mil pessoas tiraram a própria vida no mundo, tá? No Brasil, gente, em 2022, 44 pessoas tiravam a própria vida por dia. No Brasil foram mais de 16 mil pessoas que tiraram a própria vida em 2022. Em 2021, 4 mil, foram 16 mil no Brasil, né? Em 2021, 14 mil ponto alguma coisa. Ou seja, aumentou, né? De 21 para 22 o número de pessoas na sua própria vida, né? Aumentou e muito. Eu estou falando aqui, Cláudio, nos números, né? 800 mil mortes, né? De pessoas que tiraram, né? 800 mil pessoas tiraram a própria vida no mundo, 22, no Brasil 44 por dia, 22, né? A cada 40 segundos uma pessoa tirava a vida. Então, não, Cláudio, cuidado para não falar aquela palavra, tá? Não pode falar, senão o TikTok derruba a gente aqui. Então tem que ter esse cuidado. Então, os números são estarrecedores, tá? Jovens, idosos, e nós espíritas precisamos falar sobre o assunto, né? Não propagar, fazer propaganda, porque a gente sabe que não é conveniente que as pessoas, né? Se for artista, celebridade, leva algumas com elas, né? Levam muitas com elas. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas falar sobre a terapêutica espírita e qual a visão do espiritismo do pós-morte dessas pessoas na recuperação, né? Cláudio, tem uma amiga aqui, boa noite aos amigos também do professor, da Voz do Consolador. Neuza, daqui a pouco eu falo sobre esse tema, tá? Sobre as pessoas que morreram pela Covid. Daqui a pouco a gente fala. Cláudio, quer falar alguma coisa aí nesse início? O Setembro Amarelo, gente, é uma comemoração, já tem desde 2014 que foi eleito, hoje é aceito por centenas de prefeituras pelo Brasil inteiro. Essa campanha começou há muito tempo nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, ele era um jovem adorado na cidade onde ele morava, e ele tinha um carro amarelo. Esse carro amarelo, ele ficava lá consertando esse carro, dava de mecânico, tudinho, né? E um dado dia, sem dar nenhum tipo de explicação nem nada, ele tirou a própria vida. Isso comoveu muito a população dessa cidade americana e eles fizeram uma campanha de acolhimento, de conversa, propondo, principalmente nas escolas, para que as pessoas, os alunos, os adolescentes, seja quem for, eles perguntassem, né? Então foi feita uma campanha de acolhimento, perguntando o que está acontecendo, eu posso te ajudar? E pedindo para que os alunos, principalmente, procurassem o apoio do pai, da mãe, de um professor, seja o que for, e eles fizeram um lacinho, né? E esse lacinho passou assim, no ano seguinte, passou a ser aceito todo o país, todos os Estados Unidos, e depois acabou passando para outros estados, aqui no Brasil e outros mais. Daí nasceu, e como o suicídio dele, né, o crime dele foi que ele atacou sobre a própria vida, se deu no mês de setembro, então resolveram fazer não vou dizer homenagem, né, mas essa lembrança justamente no mês de setembro. As taxas, como o Edney falou, são assustadoras, tá? São assustadoras. A cada 17 a 40 segundos nós temos um caso desse no mundo. No Brasil, a cada 40 minutos, em média, nós temos um caso de pessoa que tira a própria vida. Nós temos algumas instituições que não é ligada nem à religião, isso aí também é interessante, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida, da qual eu tive a oportunidade de trabalhar há uns 25 anos atrás. Tive a Salva oportunidade de muitas trabalhar pessoas, né? Eu ouvi dizer que salva, salva muitas pessoas. é um trabalho assim extraordinário. A gente lá tem um curso de formação, eu fiz esse curso com eles, durou alguns meses, aprendi muito, levei muito para a casa espírita, para atendimento fraterno, do que eu aprendi lá, tá? Então é um trabalho assim magnífico, que ajuda pessoas nessas condições. Cláudio? Oi, tô bem. Agora eu tô dando a palavra a você. Ah, sim. Então, Vou deixa eu só compartilhar responder. isso. Vai sair um pouco, mas eu estou compartilhando. Tá. Então, deixa eu responder rapidamente aqui a Neuza. Neuza, todos que foram
que desencarnaram pela Covid foram amparados em verdadeiros hospitais de campanha. Foram criados dentro de instituições espíritas para receber esses irmãos, tá? Foram todos muito bem acolhidos. Ninguém morre sozinho, ninguém morre desamparado, tá? Isso que nós podemos falar com vocês. Eu posso falar isso com você, porque os médiuns citavam isso, falavam. Nós temos um grupo aqui espírita que eu e Cláudio participamos, ajudamos a fundar. Lá existia e ainda existe um hospital de campanha no qual ajudava esses irmãos que desencarnavam. Juliana, mudanças climáticas. Cláudio é travado ainda. Mudanças climáticas, eu não tenho nada sobre o tema, tá, Juliana? Depois, se o Cláudio quiser falar um pouquinho sobre, porque o nosso foco hoje principal é porque a live é curta, meia hora, 40 minutos, então o nosso foco principal olha aí, é o Setembro Amarelo. A Natália falando aqui que já foi salva pelo 188. Né? O plano espiritual também evolui? As coisas mudam também do outro lado? Boa pergunta. Vamos lá, Cláudio, você ou eu? Parar você. Natália, eu estava lendo hoje aí Memórias de Um, né? Não posso falar o nome, mas é aquele nome que vocês sabem que é. Lá em Memórias de Um, né? Não pode mais nem falar o nome do livro? Não pode não, porque a live vai cair. Nesse livro se passa em 1903, né? O personagem, ele olha para o calendário lá, por isso que a gente sabe. E ele se dá conta que é 1903. Nesse período, no astral, já tinha um aparelho que reproduzia imagem, tá? Era um aparelho que tinha um espelho, né, espelhado, e nesse espelho ampliava-se, inclusive, a imagem para tamanho natural. Que imagens eram essas? Isso é importante, queria falar hoje também. Eram todos né? Pessoas que haviam cometido esse ato, que estavam numa colônia espiritual, e eles, por esse aparelho, eles recebiam as preces, as emanações, imagem e som dos desencarnados aqui da Terra. Isso em 1903, no plano astral. Você imagine hoje, o nosso lar, que André Luiz relata, gente, já não é mais aquele nosso lar de 1940, 39, 40. Não é mais aquilo. Vocês podem perceber na imagem de Nosso Lar 2 do filme que eles estão modernizando, tá uma coisa bem bacana, bem futurista. É daí para lá. Então o iPhone 14 ou 13 aqui, lá não é nada. Né? Não é nada. Isso é brincadeira, porque em 1903 eles já falavam quase como holograma, era quase um holograma. Você imagina a espiritualidade agora. Não é? Foi bom esse assunto. E aí eu volto a insistir aqui. Perceba a importância da oração, lá no livro fala, Memórias de Um, né? Não pode falar? Nessa importância da oração para eles. Eles recebiam essas vibrações, imagem e som, e era o que dava forças a eles. Vamos lá, Cláudio, você? Ver o pessoal, que pergunta que o pessoal tem aí, né? Vamos lá então, deixa eu ver se tem medo aqui. A Solange, boa noite, Solange. Falando que ficou... tiver dúvida ou pergunta, façam também, tá? Por favor. Gente. Dedinho na tela aí, dedinho na tela para dar um like pro TikTok subir essa live. A Solange falou que assistiu o filme. Cláudio gosta muito desse filme. Deixe-me Viver, lindo demais, chorei emocionada. A Natália leu essa semana. Deve ser o Memórias, né? Muitas vezes a ideia do S aparece. Devemos orar e confiar em Deus. Elis. Será que é a Elizabeth lá do grupo? Deve ser ela. O Kleber falando aqui em condensador ectoplasmático. Natália falando que ela tinha medo de não evoluir. Né? Pois parece que antigamente tinha o Vale 2, Sul e... Né? O livro, gente, ele retrata esse vale. Mas vamos deixar claro uma coisa aqui. Nem todo mundo vai para o Vale do Pi, tá? Isso foi um caso particular que a médium faz referência no livro. Né? Eu fiz uma palestra esse mês, tá lá no Cortes Espíritos Oficial, no YouTube, em que eu cito o caso do irmão Jota, que foi me orientado agora a não falar mais o nome dele, só citar a letra, né? E que ele, com menos de um mês, estava sendo acolhido já por um tio-avô que também desencarnou pelo Pi, né? Então, Memória de Suicida é um caso, tá? Relata uma situação. O CVV me ajudou muito, a Solange aí, ó. Vai ver que o Cláudio te atendeu e você nem sabe, hein? Gente, perguntas aí sobre... Aqui, né? É a Núbia, né? Que está sempre conosco. Núbia, Carioca.
falou que tá com saudade da gente, né? Gente, esse tema é muito importante, é muito que seja, tem que ser colocado, tem que ser falado. O Brasil, eu costumo sempre dizer, o Brasil é um dos países, talvez seja o país mais religioso do mundo. É o maior número de espíritas do mundo, é o maior número de católicos do mundo, é o segundo maior número de protestantes do mundo. E as taxas de pessoas que tiram a própria vida são assustadoras. Isso me diz, como um feedback, que nós, como religiosos, estamos falhando na nossa missão. Nós não estamos conseguindo conscientizar as pessoas, não estamos conseguindo levar às pessoas uma mensagem da importância da vida e que vale a pena viver. Nós estamos num clima que Joe Sattler, por exemplo, falava do existencialismo, ou seja, em que as pessoas estão perdendo a essência. Elas não estão vendo o por que viver. Quando a pior coisa, como dizia o Kierkegaard, né, a pior coisa que a pessoa conhece é a vida, a melhor coisa para ela acaba sendo a morte. Então, que a pessoa possa, digamos assim, encontrar motivos. E uma das ferramentas mais poderosas é o acolhimento. A pessoa, uma grande maioria das pessoas, 99% das pessoas, elas não têm a intenção de tirar a vida. Elas estão buscando sufocar aquela dor, estão querendo fugir de um problema e muitas vezes falta esse conhecimento mais profundo do que está acontecendo com ela. Então, ela precisa desse abraço fraterno, desse acolhimento. Por isso que nós temos a nossa equipe de atendimento fraterno, nós temos os nossos atendimentos terapêuticos, nós temos as casas espíritas que têm que abrir para isso, as igrejas católicas têm que abrir para isso, através do aconselhamento pastoral. As igrejas evangélicas, que, graças a Deus, estão abertas para isso. Tem igreja evangélica que fica o dia inteiro aberta. Sempre tem lá um pastor, um tarefeiro acolhendo. Então, isso é uma tarefa que nós temos que fazer, não só como religiosos, mas também como não religiosos. Nós temos que observar quais são os sinais. Uma pessoa chega para você e começa a falar: não tem mais nenhuma vontade de viver. Vai lá, pergunta àquela pessoa que está vendo: eu posso te ajudar? Você pode vir aqui, vamos conversar, vamos se predispor, porque você pode estar evitando um caso desse. Nós tivemos um caso, Alexandre, que era um rapaz grandão, fortão, não sei se a Edna conhece ele, acho que deve conhecer pelo menos o Leandro, que é irmão dele, que uma vez ele chegou lá em casa e falou: eu vim aqui só para falar para você que eu vou me jogar dessa pedreira aqui, vou, né? E eu só queria só falar para você. Eu falei: mas você vê isso aqui, subiu o morro lá que eu morava, lá na Madama, era um morro bem grande, Madama não, no Porto Velho, subi uma escada lá grande na beira. Eu falei, e aí ele perguntou: o que você pode fazer, Cláudio? Eu falei: eu bem gostaria de evitar. Só que se eu agarrar você e tentar evitar, certamente eu vou junto com você, Alexandre, porque tu é muito forte, tu é mais forte do que eu. Aí então simplesmente eu me jogo, a culpa não é minha, a culpa é sua. Se você está querendo, meu filho, agora eu posso te dar um motivo para que você possa não querer. Eu não posso chegar na beira da pedra. Se eu chegasse ali, eu não gosto muito de altura, né? Lá uma pedra bem grande mesmo, não sei se a Edna já foi lá alguma vez, na Torquato Gouveia. Já dormi na sua casa, Cláudio. Lá na Torquato? Rapaz, claro, no dia seguinte a gente foi para Comerge. Então você está melhor do que eu nessas coisas, né? Agora, nós chegamos para ele e falamos: se você subiu aqui para me falar isso, meu querido, é que você está querendo. Você não está querendo. Aí conseguimos envolvê-lo, aí ele realmente desistiu. Então, as pessoas, o CVV, ele ensina para a gente que as pessoas dão dicas. Elas vão falando, direto ou indiretamente. Tem algumas coisas que nós temos que demolir. Tá? Quem quer tirar a própria vida, tira. Não fica tomando remédio. Isso é uma mentira, isso é um engodo. A pessoa lá que tentou, se tentou e não conseguiu, é porque não queria. Isso é uma mentira. Nós não podemos aceitar esse tipo de colocação, e não podemos reproduzir. É pior ainda, reproduzir um tipo de certeza, entre aspas, quanto a esses falares que são bem equivocados. Olha, vamos dar uma adiantadinha só. O Gustavo Santos, eu estava pensando isso hoje, em morrer. Nada é por acaso. Quer falar alguma coisa para ele? Assim, o Gustavo, né? Gustavo Santos. Gustavo, nada é por acaso. Você chegou na live e não foi por acaso, né? Seu guia, seu mentor, com certeza conduziu você até aqui. Tá? Nós temos um serviço de atendimento fraterno. Aqui no meu TikTok,
tem o meu WhatsApp, que na verdade é o WhatsApp para assuntos de psicanálise, não é para assuntos espíritas. Mas, se for o caso, chama lá que eu conduzo você, eu marco um atendimento fraterno para você, porque a vida continua. O problema que nós temos aqui, gente, qual é o problema daquele que comete o ato? Quando chega do outro lado, ele percebe que a dor continua, aumentou, todo aquele que comete esse ato, todo, sem exceção, está sempre pedindo perdão para a família, já foi acolhido do outro lado, está lá sendo assistido, mas o perdão para a família para ele é muito necessário, porque ele dobra o problema dele. Ele tinha um problema emocional que não foi tratado, então nós temos um tripé, gente. Medicação, terapia e fé. E as pessoas precisam disso. Então ele vai para o outro lado sem esse tratamento, dobra o problema dele, porque aí ele percebe que e a mamãe e o papai que ficaram aqui? Ou o filho e a filha que ficaram aqui? Né? Acaba destruindo, às vezes, uma família. E aí, a dor dele vai multiplicar do outro lado. Então, assim, não é a solução. O Espiritismo ele veio alertar sobre isso. Esqueça essa coisa do castigo do Vale do Suicida. Isso não é bom para quem tem para os sobreviventes. Quem são os sobreviventes? Sobrevivente é aquele pai, mãe, filho e filha de pessoas que tiraram a própria vida. Esses são os sobreviventes. Eles não querem ouvir isso. Todos são amparados. A situação daquele que cometeu o ato é difícil? É difícil, claro que é. Ele cometeu um ato desse impensado e vai ter que responder por ele mesmo, né? Em futura reencarnação. A dor já é muito grande. Muitos deles ficam naquele looping, vendo a imagem o tempo todo. Lá na Revista Espírita tem um que fala com Kardec que ele toda hora via ele caindo de alto de uma torre. Ele se jogou do alto de uma torre e ficava lá se vendo naquele loop, e pede para aquela agonia acabar. Né? Olha isso. Então, a vida daquele que tirou a própria vida, né? Ficou estranho. Mas a vida daquele do outro lado é ruim demais. Mas tem amparo? Claro que tem amparo. Então, os parentes, os sobreviventes precisam saber disso. Tem amparo. A oração é importante? Lá no livro Memórias de um tá falando, né? É muito importante. Esse espírito J, que eu sempre cito aqui, ele agradece a mãe o tempo todo. Porque a Claudinha botava o nome dele em tudo quanto é centro. Se ela soubesse que você era espírita, leva lá para o seu centro, faz uma oração, e ela mesma fazia. Então ele agradece muito a isso, esse amparo que ele teve. Ele pede para agradecer as pessoas que oraram por ele. Então, meu irmão, você chegou na live certa. Cláudio, responde só essa aqui para Juliana. Crianças que desencarnam. E aí vamos botar criança também que desencarnam pela porta do tá? Porque são muitas também. Há algum caso, tem sempre auxílio? Há algum caso de não terem? Podem ficar vagando? Quem pergunta é a Juliana. Gente, todas as pessoas que desencarnam por situação de tirar sua própria vida têm acolhimento, tá? Ninguém fica abandonado. Eu vou lá para o vale daquele que tira a própria vida e vou ficar lá sofrendo, vou ficar na solidão. Os sofrimentos são de ordem interna. Eu me senti num vazio, tipo Alarico, por exemplo, que ele falou que nem Deus ele sentia. Ali está no sentido dele, porque Santo Agostinho estava junto com ele. A Raulica, que era aquela escrava que o amava, estava junto dele. Então, a pessoa que tira a própria vida e que sente aquele sofrimento terrível do dia, é uma experiência pessoal, mas não quer dizer que Deus o desamparou, que os espíritos desampararam, que os espíritos não estão ao lado dele. Estão. Ele simplesmente não está em sintonia. Ele não sente. No caso da criança, igualmente. Lembremos que é criança na carne. Muitas vezes, dependendo da experiência muito abrupta, ela pode desencarnar e automaticamente reapossar-se da sua personalidade pretérita. Então, ela pode chegar e reapossar-se e começar um período de grande dificuldade existencial e espiritual. Mas o acolhimento, a proteção e todo o auxílio da espiritualidade sempre se faz presente. Isso aí. A Elizabeth faz uma experiência também, Edney. A Núbia, nossa colega, ela fala: minha mãe tentou se matar com diazepam, entrou em coma e eu não me lembro bem, porque eu era criança. Nos visitamos no hospício. Nossa. Cláudio, a Elis também completou o que você falou aí sobre taxas. A Noruega é um dos maiores DHs do mundo e a taxa é altíssima, né? País que tem pouco sol também já é uma dificuldade, né, gente? Então a vitamina D faz falta. Isso também é muito importante. Né? A Natália aqui, eu perdi há pouco tempo uma pessoa amada e tinha o pensamento de querer tirar a minha vida.
para estar com ele do outro lado. E provavelmente não encontrar, né, Natália? Eu pensava que assim eu poderia ajudar ele. Busquei ajuda médica e espiritual, é isso. Solange, eu já quase tentei contra a minha vida, mas na hora H meu cachorro pulou em mim e me salvou. Olha aí. Guia espiritual deve ter pego o cachorro dela, deve dar um susto no cachorro, jogado o cachorro em cima dela. Olha o trabalho que a Solange deu, guia espiritual. Ó. Os animais também têm a sua aura e os animais também têm alma, tá, gente? Às vezes, por influência da espiritualidade, como o Edney falou, às vezes por percepção do próprio animal, tá? Não é só porque um espírito superior foi lá e catucou o animal foi lá, foi por coincidência. Não. Às vezes ele percebe tanto que vários hospitais, em pessoas com depressão, que é uma das causas da tirada de morte, né? Desse tema que nós estamos conversando hoje, eles estão utilizando cachorros, até cavalos, para poder visitar as pessoas. A pessoa, quando tem aquele carinho, faz um carinho, ela sente como se fosse uma terapia. Então, um cão, um gato, seja o que for, eles têm uma alma, eles têm percepções muito maiores do que nós, e muitas vezes ele percebe a pessoa naquela dificuldade e ali toma uma decisão de nos ajudar. Às vezes é decisão do próprio animal mesmo, tá? Gente, a depressão como causa de morte, ela cresceu 700% de 2016 para cá. Isso aí entra também a depressão, tá? Em causas de morte. Alcoolismo, cirrose, que gerou, né? E a depressão tá nesse balaio aí. Sim, aí a Érica também concordando com o Cláudio falou aqui, as palavras, os gestos corporais, tudo isso fala, para a gente perceber, né, o ato ali, a pretensão da pessoa, a ideação da pessoa, né? Mas aí a Natália fala o seguinte, mas quando não se tem ninguém aqui na vida, parece que fica mais fácil cometer eu acho que é isso que ela quer dizer, né? A pessoa sem esperança, né? A pessoa parece que não tem nada, não tem ninguém aqui, né? Então, para ele, realmente, né? Para ele não tem fé. Muitas vezes não tem nenhum conhecimento espiritual. Se sente abandonado aqui. Qual a solução dele? Hoje mesmo, eu tive contato com uma analisanda que estava sentindo assim. Só que ela tem todo um conhecimento espiritual, mas ela está sentindo assim, vazio, não se sentir importante para ninguém, né? E nós fizemos uma interferência na mesma hora aqui no celular. Hoje é minha folga, mas nessa hora não se tem folga. Na mesma hora eu peguei o celular e comecei a conversar com ela, né? A sua filha aí, que tem você como confidente. Que filha que tem mãe como confidente? Uma adolescente é difícil. Como é que você não tem importância? Então, a gente precisa estar atento a isso. Uma pessoa bonita, jovem, com essas ideias. Então, realmente, se não tem um terapeuta por trás, se não tem um amigo, se não tem a noção de ligar para o CVV, com certeza, Natália, para ela fica muito mais fácil, ela acha que é mais fácil tirar a vida, né? Mas a chegada do outro lado é terrível, né? A Cláudio? experiência é da própria Natália ou ela está descrevendo alguém? Eu acho que a Natália... Eu não sei, Natália, você fala se a experiência é sua... Não sei se é a experiência dela. Eu acho que não, porque ela botou assim, ela faz prece para a pessoa, em todo lugar coloca o nome dele, então acho que, né? Experiência minha, não experiência dela. Então, Natália, isso aí, procura um grupo de atendimento fraterno, nós temos aí, deixa eu divulgar aqui, gente, para melhor ser atendido, tem o Instagram do Cláudio, que é o Cláudio. Deu branco agora. Cláudio Terapeuta. Não, o seu Instagram agora é esse nome? Prof. Cláudio. Não, perdão. Esquece o Instagram. Eu quero divulgar aqui o Telegram do Cláudio e o meu. Que é lá no Telegram do Cláudio, que é. Tire dúvidas. Espiritismo Tire Dúvidas. Espiritismo Tire Dúvidas. É o Telegram que é aberto do Cláudio. Lá você pode solicitar o atendimento fraterno também, bater papo, tirar dúvidas, tá? E tem o meu Telegram também, que é o mesmo nome daqui, Cortes Espíritos Oficial. E nesses dois vocês podem pedir o atendimento fraterno, tá? Divulgando o Cláudio como terapeuta. Trabalho do Cláudio como terapeuta. Qual é o Instagram do Cláudio Terapeuta? Prof. Cláudio Terapeuta. Prof. Cláudio Terapeuta. Cláudio trabalha com o quê, Cláudio? Vamos lá. Apometria e terapia de vidas passadas. Captação psíquica. Tá? Divulgando o meu Instagram. Ednei Mesquita PSI. Demudo
Edneico Demudo, Y no final, Mesquita, PSI, psicanálise. Esse é o nosso trabalho. Mas existe o trabalho gratuito, que é o atendimento fraterno. Você entrando lá no Espiritismo Tire Dúvidas, no Telegram, pode solicitar, ou no Cortes Espíritos Oficial, tá, Natália? Eu queria Pessoal falar de para a Portugal Natália, aí, ó. Ednei, queria ela falar para a Oi. Natália, em cima dessa experiência que a Natália falou. No Rio de Janeiro, não sei se a Natália conhece, nós tínhamos o companheiro que hoje está na parte espiritual, que é o Luiz Antônio Mileco. O Mileco, para quem não, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, fiz um trabalho com ele na Sociedade de Braille, lá na Tijuca, eu e Alexandre. Ah, Mileco. Nós fazíamos lá leitura para cego, ele era cego. Eu lembro que ele sempre Esperantista, né, falava, também, né? ah, Era esperantista, se não me engano. era Esperanto e era terapeuta, né? E ele era cego. Gente, E eu lembro que quando o pessoal falava, você é deficiente visual, eu falava, deficiente visual é você que usa óculos, eu sou cego. Eu não sou deficiente, deficiente é você que usa óculos. Então ele levava a sério. E ele tem uma música que a gente botava muito lá no centro, que é a canção, né, de Deus, que ele fala, você é uma canção que Deus ama, ele quis compor você. Então, para a pessoa que se sente, estou vazia, não tenho mais ninguém, Deus está com você, meu querido. Deus compôs você, ele quis compor você. Essa letra dessa música é uma coisa assim maravilhosa. A gente pode até colocar depois lá no grupo, o pessoal poder desfrutar, até botar a própria música também lá no grupo, quem quiser. Só me lembra lá no Telegram ou no WhatsApp, que eu coloco lá. Como que é importante você sentir que você foi composto por gente, Deus sou eu que estou cada travando ou é o Cláudio? da sua vida, né? Me diz aí, por favor. É, eu não ouvi. Edney parou aqui para mim, não sei se é a internet dele. Queria agradecer também a Márcia, tá, Márcia? Que ela está pedindo aqui, a Márcia Criações. Vamos curtir a live para chegar em pessoas que precisam igual eu. Você saiu um pouquinho, Edney, voltou agora. É normal, né? Minha internet é isso aí. Ó, a Natália tá Você estava pedindo para falando você. alguma coisa, eu não A, te ouvi. a Natália tá pedindo para você colocar a música depois, não esquecer. Gente, Ah, tá. Ela está no grupo, não? Ela está no ela grupo? tá. Natália, entra no grupo lá. No Espiritismo Tire Dúvidas no Telegram. Entra também no Cortes Espíritos Oficial, que tem bastante livro lá para vocês baixarem. Gente, Gente, tem o terapia, WhatsApp também, medicação. tá? Eu coloquei aqui o meu WhatsApp, tá? Aí, se alguém quiser, pode Gente, me dar no WhatsApp que eu vou lá e coloco você no grupo do WhatsApp. eu não estou conseguindo digitar mensagem, eu não estou conseguindo responder a ninguém aqui, eu não sei o que está acontecendo. Eu estou querendo responder algumas pessoas aqui, mas eu não está aparecendo opção para mim. Não sei o que aconteceu aqui no meu. Tem uma pergunta para você aqui da Nube, enquanto isso. Vai lá, Núbia. Ela está perguntando se o Edney, você sabe de algum centro espírita em Niterói que atenda demanda? Atenda a demanda. É. Demanda no vocabulário da Umbanda ou demanda de procura Eu acredito que seja demanda no vocabulário da Umbanda, se ela da puder Umbanda, né? explicar. Olha, eu aconselho a você, eu vou te dar a dica de um centro muito interessante, Cláudio conhece, que eu fiz a palestra agora na quinta-feira passada, que é o Camille Flammarion. Cláudio já fez palestra lá também. É um trabalho muito sério do companheiro Carlinhos. Me chama depois no WhatsApp, que você acha que tem meu WhatsApp, né? Claro que você tem meu WhatsApp, Núbia. Eu mando material para você de psicanálise de vez em quando, tá? Eu vou te indicar esse lugar que é muito interessante. Cláudio conhece. O Frei Luiz aqui na Taquara também, ó. Antigoete, é isso aí. Então, a Elis também já deu uma dica para você, tá? A Nube, o centro seria para demanda, né? Dessa linguagem, seria um centro de Umbanda. Do lado da UME tem um centro de Umbanda, que parece um centro bastante interessante. Ali em São Gonçalo tem um centro de Umbanda que eu frequentei, que é a Cabana de Xangô, que é em Neves. São Gonçalo, Porto Velho, né? Digamos assim, tá? Acho que já Agora, foi. mesmo com um nome diferente, a doutrina espírita trata problemas espirituais que a gente chama de espiritopatia. Esse seria um nome técnico para aquilo que na Umbanda chama de demanda. Qualquer centro espírita sério vai poder atendê-la também, tá? Então, nós temos aí vários centros espíritas em Niterói, São Gonçalo, salvo engano, eram 39 centros espíritas. São Gonçalo tem menos centros espíritas, mas também atende. Tá? Alguns atendem até por a distância, né? Aqui a Márcia está falando em Goiânia. Então, de A repente, tem Natália vários também.
né, A Natália disse que o Frei Luiz também, Cláudio, atende à distância. Ela é, faz antigoécia lá no Frei Luiz uma vez ao mês à distância. Gente, e o aproveitem, Ramatiz, hein? É. Então, então é isso. Gente, mais perguntas sobre o tema? Cláudio quer falar algo mais? talvez se o pessoal Já tenha po- alguma colocação, porque as colocações estão muito boas, né? Então, se alguém tiver alguma colocação, alguma coisa a mais, estaremos aí para poder conversar sobre o tema que é de importância capital. Ah, qual o que? De repente alguém não fez essa pergunta, mas eu acho interessante fazer essa pergunta, né? O que o Espiritismo tem a contribuir nesse assunto? É muito, gente, é Boa milhões noite, Fabiana. de auxílio, né, digamos assim. Principalmente provando, não é simplesmente uma questão de crença, eu acredito, não. Provando que a morte não existe. O pior, a coisa mais triste, talvez, a coisa mais angustiante, ou talvez mais surpreendente para a pessoa que tira a própria vida, é ela descobrir que a vida não acabou. O Ela vai Camilo chegar e fala falar, isso, Castelo Branco, né? aquele problema dela que ela estava fugindo, ela vai encontrar um monstro 100 vezes pior quando ela tira para dentro. Ela vai entrar Ele, com ela, entende? Vai começar todo um processo que passa pelo arrependimento, pela expiação, pelo resgate das suas dívidas e depois a reencarnação. Então, aquele problema que você fugiu, você vai ficar lá 50 anos ou mais tendo que enfrentar aquilo, e depois aquilo vai voltar para você, você vai ter que refazer em situações muitas vezes bem pior ainda. Essa que é a verdade. Então, meu filho, fugir da vida não é a solução. não é. E o Camilo Castelo Branco ele fala isso, né? Percebi que estava vivo e bem vivo, né? Hoje eu estava lendo um caso de um companheiro dele de hospital espiritual. É... Eu vou falar sobre isso, Natália. Isso é importante também. Foi até bom se tocar nesse tema. E esse companheiro que está no hospital espiritual com ele solicita uma visita na Terra para ver a família. O Cláudio vai lembrar bem desse caso. E a espiritualidade não queria, mas por livre arbítrio dele, a espiritualidade deixou e levou ele até a casa. E já tinha se passado 13 anos do ato. E ele destruiu a família. Uma filha se prostituiu, a outra casou com um homem abusivo. Então a mulher vivia em uma extrema miséria, o outro filho também. Isso tudo porque ele cometeu esse ato. Então é muito interessante. A pergunta da Natália aqui, gente, é importante. E quando o sujeito pratica, eu vou, além da pergunta dela, eu vou completar para o Cláudio aqui, vou ampliar. Quando o sujeito pratica inconscientemente, eu digo, inconscientemente no sentido de que estava num estado psicótico, por exemplo, né? Ou que o sujeito estava passando por uma depressão, ou por uma depressão não, por uma obsessão. Nós temos dois casos lá no Céu e Inferno, lá que Kardec relata, né, dois casos de suicídio por obsessão. Né? E nesse caso, Cláudio, tem atenuantes? Claro que tem, gente. Tá? Cada caso é um caso. Tá? Você pode pegar aí um milhão de pessoas que tiram a própria vida. E não vai ter a regra para, de repente, duas não vão se identificar na mesma regra. Nós temos um caso que o René Peça contava, que ele foi visitar o Chico Xavier em 1986, e lá foi dado, o Chico estava lá do lado deles, convidou ele para poder participar de um processo de um trabalho de desobsessão. Chegou lá, no começo da reunião, fizeram a prece, o mentor veio, deu comunicação, o Emmanuel deu umas palavras, e daqui a pouco veio um companheiro. Aí o companheiro era realmente um que tinha tirado a própria vida. Aí alguém que estava lá falou: olha, o Chico pediu para que você conversasse com esse irmão. E o irmão estava vindo através do Chico. Mas um companheiro que estava lá do lado falou: olha, o Adelino, se não me engano, falou: olha, o Renê, o Chico, antes de começar a reunião, ele pediu para que você conversasse com esse irmão, que é o primeiro irmão que ia dar comunicação, que é o irmão que tinha tirado da própria vida. O Chico já sabia que ele ia dar comunicação. A Renê, então, começou a puxar assunto, começou a conversar, e ele perguntou: vai quantos anos, quanto tempo, quantos anos você já está no plano espiritual, que você tirou a sua própria vida? Lá faz um mês. Aí o Renê tomou um susto, falou: mas como assim? Eu já estou acolhido aqui. O René tomou um susto, né? Mas falou: pô, mas é o Chico que está dando comunicação, o irmão que tirou a própria vida, um mês já estava mais ou menos lúcido. Aquilo desconstruiu nele uma ideia que ele tinha, que toda pessoa que tirasse a própria vida ia ficar durante anos e anos de sofrimento. Existia todo um caso, depois o Chico vai contar para ele e explicar qual era o caso. Então, é claro que existe uma série de suicídios, depressão, medicamento, pessoa que muitas vezes no último segundo se arrepende,
daquele ato, mas muitas vezes não consegue voltar atrás. Então, é claro que, como na lei humana existe o sursis, que existe o atenuante, na lei espiritual, inegavelmente, que também não vai deixar de existir o atenuante. Isso aí. Gente, por Tá, enquanto aqui, Carlos, ó, obrigado pelos likes aí, ó. O pessoal tá colocando o dedinho na tela aí. E por enquanto aqui não temos mais perguntas, temos comentários, né? É assustador pensar nisso, meu Deus. Tem que ter que passar tudo depois da passagem, né? É exatamente isso que o Claudio falou, né? É muito complicado passar pelo processo de obsessão. Se vocês quiserem pesquisar isso, na minha palestra no bate-papo que eu fiz lá, palestra quem faz é o Cláudio, eu faço bate-papo. Cláudio, quem tem o dom da oratória é o Cláudio. Né, Cláudio? Então, lá no nosso bate-papo, que está lá no YouTube, Cortes Espíritos Oficial, desse bate-papo que eu fiz no Camille Flammarion, nós trazemos lá 2 exemplos do livro Céu e Inferno, que foram casos de obsessão, tá? Ou, se vocês quiserem, podem pegar aí o Céu e Inferno, capítulo 5, tem lá, né, mensagens de... né? E lá tem 2 casos, se não me engano, 2. Tem na Revista Espírita de 1868 também um caso de obsessão. Acho que no Céu e Inferno é um. A Revista Espírita é outro. Eu citei um de cada, tá? Então, como o Claudio falou, né? Tem seus atenuantes, né? Cada caso é um caso. Kardec fala isso também. Eu citei lá no livro do Céu e Inferno, que ele fala que nem toda... Eu agora não lembro a frase, ficou no Kindle, esqueci na sala. E Cláudio tem memória fotográfica, de repente lembra, mas no capítulo 5 lá, no próprio Céu e Inferno, Kardec fala de que nem toda punição é uniforme, né? Inclusive para o mesmo gênero de morte, pelo mesmo gênero de erro, vamos dizer assim, nem toda punição ou resgate, né, é igual, como o Cláudio falou, acabou de falar. Cada caso é um caso, tá, gente? Mais perguntas, pessoal? Ou podemos encerrar para que eu possa ver o segundo tempo do jogo do Vasco? Aqui a Núbia está falando, queria que meu filho ouvisse vocês. Está 1 ano em casa, no canto, quieto. Né? Você pode Essa live... né? O Edney costuma compartilhar a live, pode dar lá um link para ele, para num momento lá que ele tiver um pouco mais lúcido, mais disposto. Eu vou colocar essa live lá no Telegram. Espiritismo Tire Dúvidas, e no Telegram, Cortes Espíritos Oficial. Eu vou acabar, editar aqui e colocar. Conheço muita gente com depressão, a Fabiana está falando. Eu sei, Fabiana. A gente que trabalha com psicoterapia, eu, Cláudio, é ansiedade e depressão que a gente trata o tempo todo, né? E eu, como um ex-depressivo, vamos dizer assim, eu sei do que as pessoas estão falando. É horrível. É horrível você ficar dentro de um quarto e não ter vontade para nada. Como colega nosso, meu e do Cláudio, ele foi para o Caribe, e a esposa e os filhos nadando no meio dos golfinhos, ele no Caribe, e eu já senti isso, e ele perguntava a si mesmo, o que eu estou fazendo aqui? E era isso. Quando eu estava com depressão, o pessoal chamava para sair e tal. Então tem que ter muito apoio, né? Na época eu não podia, na época não tinha terapia a preço popular como tem hoje, como é o nosso trabalho na APS, como o Cláudio faz também. Não tinha esse trabalho. Antigamente era o quê? Era o parente que, se não é minha esposa, e medicação, né? Cuidado de um companheiro nosso, que é neurologista, meu e do Cláudio, nosso orientador de mocidade, que me medicou na época, né? E minha esposa que me levantava. Mas é uma coisa horrível, a gente vê isso na clínica todo dia. Ansiedade e depressão. Né? Pessoa com tudo na mão não tem mais motivo para viver, acha que, né? Não acredita não ter mais motivo. Tem todo um trabalho de terapia para fazer em cima disso aí, gente. Por isso que é o tripé. Tratamento médico, terapia e fé. Porque a ciência não pode provar que Deus existe, mas a neurociência já provou que a fé existe. Né? Já provou. Se vocês pesquisarem lá, neurociência e fé, fé é uma coisa que existe, e a neurociência já provou que atua em determinados campos do nosso cérebro e atuando positivamente. Cláudio? Eu queria agradecer aí as curtidas, tá, gente? A irmã Márcia aqui está perguntando sobre o centro lá em Goiânia. Se você quiser depois entrar em contato pelo WhatsApp, querida, nós temos um grupo de apometria. E temos o irmão Odaí, extraordinário. A casa dele é uma casa espiritualista, não é uma casa espírita, tá? Ele era espírita, depois hoje não é mais espírita. Ele faz um trabalho de apometria, umbanda, etc., que é extraordinário. A casa espírita, a casa dele é uma coisa extraordinária. E ele faz parte do grupo Telegram
perdão, do grupo do WhatsApp Apometria conosco. Aí eu posso colocá-lo em contato com ele, que é lá em Goiânia, salvo engano. Agora o endereço assim, eu não sei de cor. Mas pode pedir no meu WhatsApp, entrar em contato, eu botei aqui, respondendo ao Gustavo, eu botei meu WhatsApp. Aí eu posso colocá-lo em contato com o Odaí, tá? Cláudio, centro, a Fabiana está perguntando aqui um centro em São Paulo. Tem aquele famoso, qual o nome? Que é enorme o centro, gente. É considerado o maior centro do Brasil, né? Que é o Regeneração. Isso aí. Regeneração não, Não, Perseverança. Centro Espírita. perseverança. Agora, São Perseverança. Paulo, que é o estado que mais tem casas espíritas no Brasil e no mundo. Então, a federativa lá do Rio de Janeiro tinha, se não me engano, 4.500, era 4.500 centros. Em São Paulo, mais de 9.000 centros. Tem duas federativas, né? Então, você tem lá a Aliança Espírita Fraternidade, a FESP. Então, você tem lá um número assim enorme. Eu aconselho fazer o quê? Pega na internet o telefone da Federação Espírita do Estado de São Paulo, a FESP, ou da Aliança Espírita Fraternidade, que lá tem uma divisão, em São Paulo tem uma divisão lá do Espiritismo. Alguns seguem lá o Edgar Armon e outros seguem lá a recomendação da FEB. Então, é mais por simpatia, tá? Se eu tivesse morado em São Paulo, eu ia procurar a orientação da Aliança Espírita Fraternidade, que eu acho bastante também. Você pega lá o telefone de um deles, aí você liga para eles e fala onde você mora. Eles vão te dar uma casa espírita, o endereço e até os dias das reuniões daquela casa onde você mora, tá? Qualquer estado do Brasil, é só ligar para a federativa e a federativa vai te indicar uma casa espírita no seu bairro ou na sua cidade. Isso aí. A Sueli aqui dando um depoimento bem triste, né? Que o filho estava com depressão e acabou provocando policiais e acabou sendo assassinado. Olha que situação difícil dessa mãe, né? A Carla falando que sabe bem como é complicado a depressão e ela também tem suporte na fé. Perseverança, que acho que a Fabiana até se lembrou, conhece. Nesse caso, Cláudio, como fica lá o filho da Sueli? Que fez, né, que estava com depressão, provocou lá essa situação e foi assassinado. Como é que ficaria isso? Ela está perguntando. Vai ser acolhido, né? Vamos fazer prece por ele, orientação. É claro que nada acontece por acaso, tudo tem um motivo. Na doutrina espírita fala que no acaso não existe. Existe uma série de causas espirituais que vai ser estudada a posteriori, são entendidas pela espiritualidade maior, mas ele tem um sursis, tem um atenuante. Talvez os policiais tenham que ter um pouco mais de sensibilidade também, né? Poder entender algumas causas, mas com certeza ele está sendo acolhido e as nossas preces, nossas boas vibrações são importantíssimas nesse momento para o companheiro, tá? Sueli, procura lá o atendimento fraterno. Gente, para a gente encerrar aqui, que o Cláudio também tem que buscar a esposa dele também, no centro. Aí vamos encerrar, mas antes, olha só, entrem lá no Cortes Espíritos Oficial do Telegram, ou no Telegram, ou entrem nos dois. Espiritismo Tire Dúvidas. Entrem lá e peçam atendimento fraterno. Pra gente conversar, tá, Sueli? A gente conversa lá mais, continua. Pode colocar o nome do seu filho lá também pra gente, com o endereço, e nós colocamos numa reunião de preces, numa reunião mediúnica. Entre lá, gente. Telegram, Cortes Espíritos Oficial ou Espiritismo Tire Dúvidas. É aberto, é só entrar, tá bom? Vamos aqui fazer uma prece pra gente encerrar. A Carla também dando depoimento dela aqui, que o acaso não existe. Isso aí, tudo tem uma razão para acontecer. Cláudio, você pode fazer a prece ou eu faço? Como é que... Posso fazer. Gente, vamos então levar o nosso pensamento, Cláudio falar a nossa prece, e quem sabe na segunda-feira nós voltamos aí para mais uma live, né? O nome daquela menina que fez o depoimento é Natália, né? Natália, tem a Sueli também, que está, né, que tá falando sobre o filhinho dela também, que está muito mal por isso, né? Gente, então vamos envolver aqui a nossa irmã Natália, a nossa irmã Sueli, a sua família, a nossa irmã Núbia, o seu filho, a nossa irmã Márcia e todos os companheiros que estão conosco, seja no Corte Espírita, seja aqui na Voz do Consolador, e dizendo assim: Senhor Jesus, benfeitor maior de nossas vidas, aqui nos encontramos ao Mestre amado, prostrado na sua presença, felicitando ao teu amor profundo
o acolhimento a tantos aqueles que, nesse momento, chegaram à pátria espiritual através da porta falsa em que tiraram a própria vida. Pedimos também para aqueles que se encontram depressivos, ansiosos, com dificuldades existenciais, acalentando a ideia de tirar a própria vida. Que teu amor alcance a todos. Que a tua paz, a tua luz, possa penetrar profundamente nos seus corações e nas suas mentes, transformando, iluminando, clareando. Ser como esses todos, agora todo sempre. Tá bom, pessoal? Valeu, corte, valeu a Voz do Consolador aí, os amigos da Voz do Consolador, Cláudio. Até uma próxima aí, tá, gente? Tudo de bom para Tchau, vocês gente. aí. Obrigado, Podem continuar em contato conosco lá no Telegram, tá? Um abraço, Cláudio. Tchau. Tchau.